Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Deixada para Trás, escrito pelo Charlie Donwell. Meu segundo livro do Charlie Donwell. Eu tô gostando muito desse autor. O outro livro dele que eu li foi A Garota do Lago. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima, de algum lado, pra você ir lá assistir. Ele consegue prender o leitor de um jeito que, nossa, me deixa surtada pra terminar o livro o mais rápido possível. Então, vamos lá pra essa história. Lembrando que não vai ter spoilers, tá? O livro é bem grande, na internet ele não parecia ser tão grande assim. E eu gostei muito do jeito que a narrativa entre os capítulos funciona, porque ele mescla entre o passado e o presente. Então todas as partes que são no passado tem as páginas cinzas. E aí as partes que são no presente tem as páginas amarelas normais. Então achei bem legal, assim, os capítulos com as datas, enfim. Vamos lá pra história. Bom, a história desse livro é de duas colegas que são raptadas. Então, a Nicole Curry e a Megan McDonald. As duas eram melhores amigas quando eram crianças, mas aí se tornaram adolescentes e se afastaram. Elas são verdadeiros opostos. Então, a Megan, ela é a típica menina adolescente perfeita, ela faz trabalho voluntário e ela tá inscrita nas melhores universidades, a família dela tem muito dinheiro, né? Ela é filha do delegado da cidade. Ela tem um futuro promissor, assim, ela é super certinha, tem muitos amigos e tudo pra dar certo. E já a Nicole, ela tá passando por uma fase rebelde, assim, então ela bebe, ela fuma, ela gosta muito de chamar atenção e exibir o corpo pros meninos, então as meninas meio que têm uma imagem ruim dela por causa disso. E ela tende a se meter em problemas, se meter em encrencas, então elas acabaram sendo esses dois opostos quando cresceram e elas duas são sequestradas. Um ano depois, a Megan consegue fugir do sequestro e escreve um livro contando como foi a vida e a experiência dela durante esse período. Mas a Nicole nunca volta. E aí a história gira em torno da Lívia, a irmã mais velha da Nicole, que ela estuda medicina forense, né? Aquelas pessoas que aquele profissional que estuda o corpo de uma pessoa que morreu para tentar descobrir como ela morreu, fazer autópsia e tudo mais, a médica legista. Então, ela tá estudando e todo dia quando ela chega nesse curso ela tem medo de encontrar o corpo da irmã na mesa, porque ela nunca voltou. E até hoje a Lívia, ela não entende por que a Megan se tornou tão famosa assim. Ela meio que virou a queridinha da mídia, dos jornais locais, todo mundo sabe a história dela, ela tem uma legião de fãs assim e ela é super famosa. Só que ninguém se lembra da Nicole, a irmã dela, tipo, parece que todo mundo esqueceu que a Nicole ainda tá desaparecida e ela fica muito frustrada com essa situação. Então ela acaba criando uma raiva assim da Megan, tipo, por que a Megan não fala nas entrevistas da Nicole? Afinal eles desapareceram no mesmo dia, tipo, por que ninguém fala sobre isso? Ninguém fala da Nicole, só falam da Megan. E aí a Lívia, né, se sente assim. Um pouco sobre o universo da medicina forense, assim, que a Lívia tá estudando para ser médica legista. Então é muito legal porque o livro tem muitos detalhes do dia a dia dela, da rotina dela, de como funcionam os estudos e tudo que ela faz. E apesar de eu ser uma pessoa que tem fobia de agulhas e se eu ver uma gota de sangue eu desmaio, eu fiquei muito interessada nesse universo dessa profissão que eu não conhecia tão bem. Então é muito interessante você ver os relatos dela da profissão, enfim. É só um adendo, porque claro que tem toda a história, mas é legal essas partes em que ela conta um pouco da profissão e do dia a dia dela. E aí um dia, trabalhando, chega um corpo na mesa da Lívia, que ela vai ter que fazer a autópsia e descobrir como essa pessoa morreu. É um menino chamado Casey e aparentemente ele se suicidou pulando de um penhasco. Só que a Lívia começa a investigar os ferimentos e ver a verdadeira causa da morte e ela descobre que não, na verdade foi um homicídio, um assassinato. E aí ela meio que tem uma lembrança familiar desse Casey, e aí quando ela se dá conta, era o menino que a Nicole estava saindo, um namoradinho, na época que ela desapareceu. E dado a situação do corpo, né, ele estava morto há mais de um ano. Ou seja, a data da morte dele batia com a data do desaparecimento da Nicole e da Megan. E aí a Lívia pensou, peraí, isso tá interligado, isso tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da minha irmã, eu preciso investigar.
E aí ela começa a investigar sobre a vida do Casey, o passado do Casey, o que ele fazia, quais eram as ligações dele, e ela começa a descobrir coisas surpreendentes. Então ela começa a perceber que a irmã mais nova dela não era mais como ela já se lembrava quando era criança. A Lívia, ela foi morar em outra cidade para se dedicar aos estudos da medicina, e a Nicole ficou em casa com a mãe. E ela tinha a imagem da irmã mais nova, uma menina boazinha e do jeito que ela se lembrava. Só que ela começou a investigar e descobriu que, como eu falei, a Nicole era bem problemática, ela se metia em encrenca, bebia muito, namorava muito, não era mais a menina com quem ela tinha as memórias doces e bonita, sabe? Ela meio que não reconheceu a personalidade da própria irmã. Isso já foi um choque pra ela, porque ela ficou muito mal, muito culpada, porque elas estavam um pouco afastadas e várias vezes a Nicole tentou se reaproximar, pedia pra passar um tempo na casa dela, e a Lívia não queria, ela dava desculpas e tentava meio que fugir disso, sabe? Tem outro fato muito importante, que na noite que a Nicole desapareceu, ela ligou pra Lívia, pra irmã mais velha, provavelmente pedindo ajuda, né? A gente acaba descobrindo no final do livro o motivo da ligação. Mas a Lívia não atendeu o telefone e até o dia de hoje ela se culpa por não ter atendido esse telefonema. É uma coisa que ela fica remoendo na cabeça, tipo, talvez se ela tivesse atendido, tudo teria sido diferente. E aí ela tá nessa investigação, descobrindo o passado do Casey e tentando descobrir o passado da irmã, que ela mal reconhece, tentando falar com as amizades em comum. E ela descobre um clube da captura. Vamos lá. Aparentemente, nessa cidade, existem várias pessoas que são fissuradas, fanáticas por sequestros e casos criminais. Ok, isso é bem comum. Eu mesma sou uma pessoa que gosta muito de consumir esse tipo de conteúdo. Mas eles criaram esse clube que chama Clube da Captura, que basicamente eram umas reuniões semanais que o pessoal interessado nisso fazia, e eles debatiam os casos de sequestro, desaparecimento e tudo mais que rolava pela mídia, mas eles meio que tinham uma iniciação. Para a pessoa entrar nesse clube, ela tinha que ser sequestrada. Claro que ela não sabia que ia ser sequestrada, né? Então todo o clube armava um sequestro, a pessoa que estava sendo sequestrada achava que era de verdade, durava assim uma noite de puro terror e desespero, assim, deles tentando assustar a pessoa, e depois eles contavam, brincadeira, você tá no clube da captura. Aí a pessoa ficava, ah! E aí assim foi. E o líder desse grupo da captura era o Casey, o então namorado da Nicole durante o desaparecimento dela, e o cara que apareceu morto na mesa da Lívia um ano depois. Então ela começou a descobrir coisas realmente muito estranhas sobre o passado dos dois. Gente, acontece muita coisa nessa história, muita coisa. Como eu contei pra vocês, o formato dos capítulos mescla entre passado e presente. E aí o passado é sempre assim, tantos dias para o desaparecimento, tantos dias depois do desaparecimento. Então assim, é bem legal porque você fica vendo as datas e vendo o tempo passar e tá cada vez mais próximo do dia do desaparecimento pra você finalmente ler e descobrir o que aconteceu. Então assim, eu li esse livro muito rápido, eu surtei pra tentar descobrir o final e obviamente não foi nada do jeito que eu imaginava. O plot twist, assim, é surpreendente, eu não consegui nem imaginar que seria isso, eu surtei. Eu terminei de ler o livro na casa do meu namorado. Geralmente, ele vai dormir, aí eu tenho um negocinho que ilumina o livro, aí eu fico no lençol, assim, lendo o livro. E aí eu lembro que ele tava dormindo e eu fiz, tipo... Ah! Aí ele acordou, assim, assustado, olhou pra mim e eu... Nada não, nada não. Aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus! Eu surtei quando eu vi o plot twist. É muito bom, vocês vão adorar. E aí o livro é narrado na visão de diferentes personagens. Então a gente lê o livro na visão da Megan, lê o livro na visão da Nicole, lê o livro na visão de um homem que até então é misterioso e parece estar envolvido com sequestros, a gente não sabe quem é, só vai descobrir no final. E tem esse negócio de mesclar o passado e o presente. Então é muito legal porque às vezes a gente vê a mesma situação sob a perspectiva diferente dos personagens. Então isso também é um ponto bem positivo. Porém, eu achei um pouco divergente, assim, do começo pro final. Como assim, Lígia? O livro todo, ele apesar de ser extremamente empolgante e tirar o fôlego, assim, cada final de capítulo tirava o seu fôlego pra você querer ler o próximo e descobrir, sabe? Então, assim, apesar de eu ter lido muito rápido o livro, o começo ele é lento, porque você demora a descobrir o que aconteceu. Você vai lendo muitos detalhes e voltando no tempo e indo pro presente, e aí você se distrai com outro assunto, então você demora a descobrir o que acontece. E finalmente, quando você descobre o que acontece, o final é extremamente rápido, no sentido de, tipo, em 3 páginas tem o desfecho do livro, tipo,
o começo tem tantos detalhes, eu acho que eu senti falta desse exagero de detalhes, exagero no sentido bom, tá? Desse exagero de detalhes no final do livro. Então, assim, tudo se resolveu em 3 páginas, eu fiquei, mas o que o personagem tal ficou em relação ao outro? Como é que esse personagem ficou? O que ele pensou? Como é que ele falou pro outro? Então, assim, eu fiquei imaginando na cabeça, eu senti falta de algo, sabe? Eu acho que o Charlie, ele podia ter desenvolvido um pouco mais, eu gostaria muito de ter lido mais detalhes e me aprofundado em algumas partes do final, que eu não vou falar porque é spoiler, mas assim, eu senti um final mais apressado. O começo a gente demora até entrar nas descobertas, pra descoberta acontecer e acabar rapidinho. Mas, apesar disso, os desfechos todos foram explicados, tá super redondinho. Eu não fiquei com nenhuma grande dúvida sobre algum acontecimento, nem nenhum personagem. Também não achei nenhum furo de roteiro. Pra mim, foi um final bem bom, que eu não esperava. Eu só queria mais, sabe? Mais detalhes e mais, porque esse livro é muito bom. E, tipo, quando acabou, eu fiquei, não pode ser. Eu preciso desse livro. Agora eu sou uma grande obcecada por Charlie Donlan. Eu já fiz a minha lista de desejos da Amazon. Todos os livros dele estão na minha lista de desejos. Inclusive, família, se você está vendo esse vídeo, meu aniversário é mês que vem, podem me dar um livro do Charlie Donlan, menos esse e A Garota do Lago, tá? Porque eu tô obcecada e eu quero ler todos os livros dele. Não, brincadeiras à parte, gente, é sério. Eu recomendo bastante essa leitura, me tirou o fôlego. O livro é grande, mas eu gostei porque as letras são grandes e é fina, não sei explicar, foi prazeroso ler, foi agradável, sabe? Então, essa é a minha recomendação da semana pra vocês. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho e mandar pra algum amigo que não conhece esse livro. Vou deixar também aqui embaixo o meu Instagram pra você me seguir, me conhecer por lá. Se ficou curioso pra saber o final, pode até me mandar uma mensagem que eu te conto. E é isso, gente. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau!